encontramos aqui para a nossa quinta aula da disciplina de interfaces humano-computador. Hoje nós temos um desafio bastante grande, que é de pensar o design da solução. A nossa agenda é a seguinte: vamos falar um pouquinho sobre esse desafio, o design da solução. Vamos dar uma série de recursos para te ajudar a fazer esse design. Vamos discutir cenários de interação, vamos falar sobre protótipos e vamos falar sobre recursos para um bom design, principalmente as heurísticas e os padrões de design. Vamos relembrar o ciclo de design centrado no humano para que a gente possa entender onde nós estamos dentro desse ciclo. Esse ciclo foi o que nós estudamos na terceira aula. Nós fizemos o entendimento do contexto de uso com os estudos de usuário na aula passada. Na aula de hoje, nós estamos na produção de soluções de projeto que atendam aos requisitos do usuário. Existe um passo intermediário de especificação de requisitos do usuário que nós estamos pulando propositadamente porque vocês já sabem fazer isso da engenharia de software, ok? Hoje nós vamos focar em como produzir soluções de design que são adequadas para aqueles requisitos que foram especificados, uma vez que você estudou os conceitos e as necessidades, dores e desejos dos seus usuários. Então vamos lá, no design da solução. O design da solução é uma atividade bastante criativa, mas nem por isso ela é isenta de processo. No design da solução, nós vamos começar elaborando um modelo conceitual das entidades e atributos do sistema. Depois nós vamos estruturar as tarefas que os usuários vão realizar. Vamos projetar a interação, isto é, o diálogo, e depois nós vamos projetar as interfaces. Então nós temos 4 passos para fazer esse design da solução. O J. James Garrett, que é um autor importante na área de interação humano-computador, ele falou que a experiência do usuário, ela é criada a partir do entendimento de várias camadas desse processo de design da solução. O primeiro passo é entender a estratégia, o que vai ser feito, qual é a nossa necessidade e qual é o desejo dos usuários. Depois nós vamos limitar o escopo, o que efetivamente vai ser desenhado nessa solução. Depois vamos entender uma arquitetura, criar a estrutura da nossa interação, desenhar o esqueleto, que são os protótipos que representam a interface, e, finalmente, desenhar a superfície, que é aquela película que representa a interface de usuário. Então, nós temos vários momentos do design da solução e essas coisas são feitas sequencialmente e, muito raramente, nós conseguimos mudar essa ordem. Qual é a melhor solução para o seu problema? Uma vez que você pensou na estratégia para você conseguir chegar numa solução e delimitar o escopo, essa é uma atividade que vai exigir muito de você. Vai exigir da sua criatividade, vai exigir da sua formação, do seu background numa determinada área de conhecimento e da capacidade de você juntar tudo aquilo que você viu nos estudos de usuário para entender qual é efetivamente a solução importante. A melhor solução que você vai encontrar, ela retoma a pergunta fundamental. Por que nós estamos fazendo esse projeto? Qual que é a situação que a gente quer no futuro? Nesse momento, para escolher a melhor solução, você precisa voltar na ambição do seu projeto. É muito natural que nesse momento existam várias soluções alternativas, várias diferentes possibilidades para você desenvolver a sua solução. E você só vai poder fazer uma delas. Portanto, existem algumas formas que você pode utilizar para selecionar qual é a melhor solução. Por exemplo, você pode utilizar brainstorming. Junto com a sua equipe de projeto, você pode fazer com que todo mundo dê opiniões e que dessas opiniões surja alguma ideia que poderia não parecer evidente num primeiro momento, mas que se transforma na melhor solução depois que várias outras ideias foram consideradas. Você pode fazer projeto paralelo, que significa que dentro da sua equipe de projeto,
várias pessoas dão soluções diferentes para o mesmo problema e depois vocês podem convergir e decidir qual dessas soluções efetivamente é a melhor. Você pode utilizar metodologias mais fechadas, como por exemplo o Design Sprint, que foi produzido pela Google Ventures, que é uma técnica na qual toda uma equipe de projeto, desde os designers, as pessoas de negócio e todos os desenvolvedores se juntam durante uma semana para produzir uma solução de design. Você pode utilizar design participativo, em que você convida para o seu projeto, para o brainstorming, para o projeto paralelo ou para o design sprint, os seus usuários de verdade, as pessoas que efetivamente vão utilizar o seu sistema para que eles participem da produção da solução. De qualquer forma, nesse momento não existe uma receita de bolo. Aqui é onde você vai colocar o máximo de você e a equipe toda vai participar desse esforço. Agora a gente vai falar de alguns recursos que podem te ajudar nesse caminho, documentando e instruindo o seu design para que de fato você chegue numa boa situação. Vamos falar um pouquinho sobre os cenários de interação que você deve ter lido a respeito deles no material base que nós pedimos que fosse lido antes da aula. Você viu que os cenários de interação, eles são textos que descrevem as situações de uso do sistema, como você imagina que os seus usuários vão precisar do seu sistema e como eles vão utilizar a sua solução. Você vai especificar as ações de usuário e as respostas do sistema. Uma coisa que é importante lembrar, você vai ver os exercícios de apoio e lá você vai perceber que os cenários de interação não têm obrigatoriamente de ser um texto. Os cenários de interação podem ser representados em outras linguagens, como o vídeo, por exemplo, que é bastante capaz de transmitir o seu conceito para todos os stakeholders participando do seu projeto. O que é importante nesse momento em que você está explicando os cenários de interação é que você conte para os usuários e para os stakeholders qual é o conjunto de conceitos que está por trás da sua interface. Portanto, quais são os objetos que eu posso manipular, como eu manipulo esses objetos, em que sequência de ações, o que o usuário pode ou não fazer com aquela tecnologia que você está projetando. É uma linguagem, eu preciso passar uma mensagem e eu posso utilizar qualquer linguagem para fazer isso, desde que eu transmita o conteúdo. Eu vou utilizar, ao longo desse processo, uma série de protótipos. Os protótipos vão ser utilizados repetidamente no nosso projeto. Os protótipos, eles são representações da nossa interação. Eles vão materializar as ideias do projeto e eles também vão permitir, o que nós vamos ver na nossa próxima aula, que a gente consiga fazer testes anteriores mesmo à própria construção. Então, com isso, você vai economizar, porque você vai descobrir falhas antes que você tenha efetivamente gasto com a construção de alguma coisa, de algum conceito que não vai funcionar. Para que a gente possa conseguir economizar esses erros, nós vamos ter que fazer os protótipos em diferentes níveis. Nós vamos fazer protótipos de baixa fidelidade no começo do nosso processo. Os protótipos de baixa fidelidade, eles são geralmente feitos no momento inicial do projeto, quando a gente ainda não sabe muito bem o que a gente vai construir. Eles podem ser um mero esboço do que vai ser a interação e, em geral, eles são estáticos, significa que eu não consigo navegar nesse protótipo. Aqui nós temos um exemplo de protótipos que são feitos em papel. Os protótipos em papel são extremamente eficientes para esse começo de ciclo de vida. Num papel, eu consigo elaborar, desenhar o que passa pela minha cabeça que será a nossa solução, e aí você vai poder mostrar isso para os seus usuários e para os seus stakeholders para ter uma visão inicial de se esse conceito funciona ou não. O protótipo em papel é de extremo baixo custo, tão baixo custo e tão eficiente que não se justifica você ter um sistema interativo do qual você não fez nenhum protótipo em papel. Porque se alguma coisa sai errada aqui ou não sai suficientemente boa, basta você reciclar aquela folha de papel e fazer outra com um custo bastante baixo.
É fácil, portanto, de você atualizar. Agora, mais do que isso, o protótipo em papel, ele transmite para os seus stakeholders a ideia de que esses protótipos são provisórios, de que você ainda não investiu muito recurso naquela solução. Portanto, que os seus stakeholders tenham a liberdade de sugerir alterações, porque essas alterações não vão impactar o custo. Portanto, esse baixo compromisso com o primeiro ciclo é muito importante para que ideias melhores apareçam. Na medida em que nós evoluímos nos protótipos, nós podemos fazer o que a gente chama de wireframe. Esse termo veio da engenharia mecânica e de outras áreas de engenharia, onde nós conseguimos fazer um desenho linear que nos remete a uma ideia de um sólido, por exemplo, aqui, esse carro. Esse é o nosso wireframe. Nós conseguimos representar aqui com essa simbologia onde determinados conteúdos vão aparecer, por exemplo, na nossa tela, onde nós vamos ter botões, onde nós vamos representar menus, e com isso a gente tem um protótipo que vai se aproximando um pouco melhor daquilo que efetivamente vai ser construído. Então aqui nós estamos avançando na direção de algo mais real. E o protótipo pode ser, mais para o final do ciclo de vida, um protótipo de alta fidelidade, onde ele vai ficar muito parecido com o que efetivamente vai ser construído. Ele pode ser detalhado, ele pode ser realista no sentido de já utilizar os elementos de design gráfico que vão ser aplicados, e ele pode até ser executável. Eu posso fazer navegação sobre esse protótipo e conseguir realizar testes com os meus usuários, como a gente vai ver na nossa próxima aula. Vamos falar um pouquinho agora de alguns recursos que a gente pode te dar para você fazer um bom design. A gente sabe que fazer um design não é uma atividade que a gente consiga fazer bem de uma primeira vez. É necessário fazer, errar, analisar, fazer de novo, melhorar, até que você realmente, ao longo da sua carreira, se transforme num bom designer. Mas, para que você consiga evoluir, é bom ter algumas regras em mente. Vamos ver alguns recursos bons para você ser um bom designer. Existem diretrizes. As diretrizes são recomendações genéricas, vamos falar um pouquinho sobre elas, e elas te orientam no sentido do que fazer e do que não fazer. Existem outras diretrizes que são derivadas mesmo da prática, que a gente chama de heurísticas, e que vão funcionar na maioria dos casos para que você consiga realizar um bom projeto. Dependendo da plataforma que você for utilizar, é possível que você tenha regras mais rigorosas, guidelines, que são regras de conformidade que você deve atender para determinadas, por exemplo, plataformas. Se você quer desenhar para uma determinada plataforma, é possível que você só seja aprovado para publicar naquela plataforma se você tiver seguido as guidelines dela. E, finalmente, nós temos os padrões. Os padrões são soluções que são bastante genéricas, que podem ser reaproveitadas em situações específicas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Vamos começar esses recursos falando sobre as heurísticas. Você já deve ter lido um pouquinho sobre as diretrizes de projeto no texto base. Hoje nós vamos conhecer as 10 famosas heurísticas de Nielsen, que foram originadas por esse senhor aqui e que são extremamente utilizadas na prática do design de soluções. As heurísticas, elas foram produzidas a partir do estudo de vários problemas de interação que várias pessoas tiveram nos projetos. Esse pesquisador, o Nielsen, estudou como diversos problemas diferentes acabavam convergindo para um conjunto de práticas que, se você seguir, você vai fazer um projeto livre dos erros mais comuns. A primeira heurística fala da visibilidade do status do sistema. Isso significa que você deve conseguir trazer para a sua interação uma informação sobre o que está acontecendo por trás daquela película, para que o seu usuário consiga entender o que acontece naquilo que ele não pode ver. É você quem vai projetar a visibilidade do seu sistema. Se você consegue fazer isso, o seu usuário se sente empoderado. Ele diz, eu sei tudo o que acontece nesse sistema.
Do contrário, se você falha em dar alguma informação e ele não consegue acompanhar o que acontece no sistema, ele vai ficar surpreso. O que houve? A segunda heurística do Nielsen é a sintonia entre o sistema e o mundo real. Isso significa que as pessoas que vão utilizar o seu sistema, elas já têm um conhecimento sobre o mundo, sobre o trabalho delas, sobre aquilo que elas fazem. São pessoas que são extremamente capazes em realizar as suas tarefas. E quando elas vão realizar aquilo sobre o sistema que você projetou, elas vão esperar que o seu sistema siga as regras do mundo onde ele se insere. Então, se você faz isso com o seu sistema, as pessoas falam, puxa, isso aqui faz sentido, porque isso está de acordo com o que eu já conheço sobre o meu mundo. Do contrário, elas se surpreendem. O que é isto? Por que as coisas estão funcionando de um jeito que eu não consigo explicar? Ok? E a terceira heurística de Nielsen fala que você, designer, precisa dar e respeitar o seu usuário, dando a ele o controle e liberdade de ação. O seu usuário, de novo, é uma pessoa extremamente competente naquilo que ele quer fazer. Portanto, ele tem que estar no controle. O que você vai fazer é uma ferramenta para que esse usuário cumpra a sua função. Não cabe ao designer instruir o usuário absolutamente em tudo que ele tem que fazer. Ele tem que estar no controle. Se o usuário está no controle, ele vai dizer, eu faço deste jeito, e ele vai utilizar o seu sistema para cumprir o seu propósito. Do contrário, se você tira essa liberdade do seu usuário, ele vai dizer, eu não consigo fazer as coisas, o sistema não me deixa. Isso significa que você, designer, criou controles onde eles não precisavam existir. A quarta heurística de Nielsen fala sobre a consistência e a padronização. Isso significa que as coisas devem se comportar mais ou menos da mesma forma. Se você faz alguma coisa com um quadrado, você deve conseguir fazer a mesma coisa com um triângulo e você deve fazer a mesma coisa com um hexágono. Afinal de contas, eles são instâncias de uma mesma classe, não é? Então, quando você tem consistência e padronização na sua interface, isto é, você faz as coisas sempre do mesmo jeito, o seu usuário fala, eu já vi isso antes, eu sou capaz de repetir o meu sucesso. Do contrário, ele vai dizer, esse sistema é louco, esse sistema cada hora quer as coisas de um jeito diferente. A quinta heurística do Nielsen fala que você, designer, tem que projetar para evitar os erros do seu usuário. O ser humano vai errar, isso é algo absolutamente previsível, é da natureza humana errar. Errar faz parte do processo mental tanto quanto acertar. Você, designer, tem que projetar para que a pessoa não erre onde ela não precisava, para evitar os erros. Como você faz isso? Criando situações em que a pessoa consegue enxergar qual o caminho correto. Se você consegue ser bem-sucedido em evitar erros, o seu usuário vai dizer, ufa, quase errei, mas o sistema não deixou eu errar. O sistema me ajudou no caminho correto. Do contrário, ele vai dizer, errei. E esse errei significa que ele vai ter que voltar um passo, que ele vai ter que retomar o raciocínio, que ele vai ter que desfazer coisas que ele vinha fazendo. Tudo isso é aborrecido e perde desempenho, portanto, cai a nossa usabilidade. A sexta heurística de Nielsen lembra muito a gente daquilo que a gente estudou na nossa segunda aula, de que nós temos uma memória de trabalho limitada e que não consegue reter muita informação ao mesmo tempo. Portanto, uma boa interação, ela prevê que as coisas estão lá no mundo, lá na interface. Eu não preciso ter que me recordar de conceitos, objetos, números que eu estava digitando, nomes que eu estava escrevendo, porque eles estão explícitos na minha interface. Então, eu vou reconhecer mais do que lembrar. Quando você, designer, projeta um sistema que permite ao seu usuário reconhecer as coisas, ao invés de ter que recorrer à sua memória, muito provavelmente ele vai dizer, é esse botão aqui que eu tenho que apertar, eu estou reconhecendo, eu já fiz isso antes. Ele não tem que se lembrar que o botão estava ali. Do contrário, ele vai ficar perdido e vai dizer assim, puxa, eu não sei mais qual botão eu tenho que usar, porque naquele instante ele não consegue mais recuperar a antiga memória de trabalho que ele usou em outras interações. A sétima heurística de Nielsen fala sobre a flexibilidade e a eficiência. Ela lembra, e você já deve ter percebido isso dos seus estudos de usuário,
que nós temos diferentes personas para os vários papéis que a gente tem na nossa interface. Então, eu posso ter um usuário que é muito mais experiente do que o outro. Um está começando e o outro quer mais desempenho, mais velocidade. Eu tenho que prever que no meu projeto ambas as pessoas consigam utilizar com boa qualidade. Isso significa que às vezes eu tenho que acomodar a minha interface para que ela seja flexível e eu posso ter também que criar atalhos que acelerem o trabalho daquele usuário que é mais experiente e que quer fazer as coisas mais depressa. Portanto, dar flexibilidade e eficiência é mais um desafio para você, designer. Se você conseguir atingir esse objetivo, o seu usuário vai dizer, puxa, esse atalho aqui me ajuda. Ele faz com que eu interaja muito mais rapidamente com o sistema. E se você falhou nesse propósito, ele vai dizer, eu sou obrigado a fazer desse jeito. É um jeito meio burro, mas paciência, é só o que o sistema me provê, ok? A 8ª heurística do Nielsen, ela fala sobre a necessidade de um design com qualidade estética e minimalista, o que significa com recursos que sejam suficientes para a gente realizar as tarefas e nada mais. Coisas muito poluídas só atrapalham a interação. Então, a qualidade do design, para que ele seja estético, para que ele seja bonito, agradável, funcional, são características de uma boa qualidade. Se você faz isso, o seu usuário, ao experimentar o seu sistema, fala, uau, esse negócio é muito legal, eu gostei de fazer isso. E, em compensação, quando o seu design é ruim, ele fala, eca, esse cara aqui podia ter feito uma coisa um pouquinho melhor. Falando ainda de que as pessoas podem errar, a 9ª heurística do Nielsen fala que você, designer, deve criar recursos para que o seu usuário consiga reconhecer, diagnosticar e corrigir os erros que ele eventualmente cometa. Por exemplo, você tem que desenhar boas mensagens de erro, que sejam explicativas e que permitam que as pessoas possam corrigir aquilo que elas fizeram de forma inadequada de acordo com o que você projetou. Se você faz isso, a pessoa consegue dizer, olha, eu sei o que eu errei e eu sei como consertar. Ela aprende com o próprio erro e ela vai partir disso para uma situação melhor de uso. Do contrário, se você cria uma mensagem de erro que não informa absolutamente nada para a pessoa, ela vai dizer, e agora? O que eu faço? Onde eu estou? Estou completamente perdido aqui nessa situação. E, finalmente, para a gente acabar, a 10ª heurística fala da ajuda e da documentação. Por mais que o nosso sistema devesse ser um sistema autoexplicativo e que o usuário pudesse utilizar sem precisar ler absolutamente nada em lugar nenhum, existem situações em que ele pode precisar de uma ajuda um pouco mais profunda. E aí cabe a você, designer, projetar sistemas de ajuda e de documentação do uso que resolvam os problemas que tipicamente aquele usuário que não está ainda muito habituado com a sua interface vai ter. Se você fizer isso bem feito, projetar bem os seus sistemas de ajuda e de documentação, ele vai dizer assim, agora eu entendi, agora eu sou capaz de fazer. Do contrário, ele vai desistir, ele não vai conseguir superar uma barreira que você criou no seu design e ele vai desistir de utilizar o seu sistema. Então, essas são as 10 heurísticas de Nielsen que são extremamente úteis para você fazer um bom design. As heurísticas, elas vão servir para te orientar, no sentido de você fazer uma boa solução, e mais para frente, na próxima aula, nós vamos ver que nós vamos utilizar essas heurísticas e as diretrizes de projeto para a gente entender a razão daqueles problemas de usabilidade que as pessoas enfrentam quando elas utilizarem o nosso projeto. Ok? Elas vão ter, então, uma utilização dupla, as heurísticas de projeto. Agora nós vamos falar sobre os padrões de design, que são mais um recurso para você, designer, utilizar quando você estiver fazendo a sua solução. Padrão de design ou padrão de projeto, as pessoas falam dessas duas formas, tá? São, na verdade, soluções gerais reutilizáveis para algum problema que acontece com bastante frequência e que outros designers já resolveram. Você não é o primeiro designer do planeta, portanto, outras pessoas antes de você já tiveram problemas semelhantes ao seu e já tentaram resolver esse problema e já tiveram
boas soluções, algumas nem tanto, mas já fizeram alguma coisa que você pode aproveitar. Não faz sentido você refazer tudo a partir do zero, ok? Na engenharia de software, a gente também tem padrões de projeto. Por exemplo, aqui tem o livro famoso de Design Patterns, que você já deve ter visto na engenharia de software, que é o livro do Gama, né, e dos seus colegas, aqui, né, a gangue dos 4, em que eles falaram, olha, os melhores projetistas, eles sabem que você não tem que resolver as coisas a partir de princípios gerais. Vamos usar boas soluções, vamos copiar boas soluções, dando a característica do nosso problema específico, mas a gente sabe que outras pessoas já tentaram e isso nos dá aquela questão da consistência, que é uma heurística interessante de projeto. Nós também temos padrões de projeto na área de IHC. Cuidado aqui com um detalhe. Na nossa língua, a gente traduz tanto a palavra pattern e standard por padrão, tá? Então, às vezes, você pode pensar que um padrão de projeto é um standard, que é uma coisa que você tem que fazer daquele jeito. Não é. Isso seria uma guideline, uma diretriz forte. A maioria dos padrões de projeto são, portanto, patterns, são soluções que se repetem, como esses padrões aqui de imagem, coisas que a gente repete para poder aproveitar uma boa solução. A estrutura geral de um padrão de projeto é você dizer o nome do padrão, você fazer um pequeno resumo do problema que você quer resolver, dar uma ideia de em que situações você pode utilizar esse padrão, apresentar a solução com exemplos que vão permitir que o designer veja o padrão e decida se ele aplica ou não aplica. Eu convido você a fazer uma busca na internet, seguindo o nosso material de apoio, para você ver os vários catálogos de padrões que a gente deixou para você pesquisar. Os padrões da Tidwell, do Wiley, são alguns exemplos de catálogos enormes de padrões de projeto, onde você tem várias situações de design, várias aplicações padronizadas que você pode aproveitar e você pode copiar sem o menor problema. Não se esqueça que quando você copia uma boa solução e dá lá o seu tempero próprio, né, você está garantindo a heurística de consistência e padronização, o que é importante para formar uma linguagem única de interação. Não é vergonha copiar, é ruim você aplicar um padrão totalmente diferente daquilo que as pessoas esperam. Então, em resumo, lembrando o que o nosso autor Jesse James falou no comecinho, né? Que a gente começa com uma estratégia, essa estratégia define um escopo, em seguida nós vamos pensar numa estrutura, depois nós vamos construir o esqueleto da nossa interação e da nossa superfície de interação. Olhando para essa lista, vamos olhar o que nós temos efetivamente de recursos em cada momento. Então, vamos começar aqui embaixo. A estratégia, ela foi construída a partir dos estudos de usuário, que você mapeou aquilo que você estudou em mapas de empatia e personas que você já aprendeu na aula 4. Isso permite que você produza os requisitos, que a gente falou no começo. E você já sabe fazer isso da engenharia de software, e que vai definir, portanto, o escopo da sua solução. Lembrando que passando daqui para cá, eu posso usar brainstorm, eu posso usar design sprint, eu posso usar N coisas que vão me permitir definir melhor esse escopo. Uma vez que eu tenho requisitos, nessa aula nós vimos que nós vamos construir uma estrutura de interação pensando nos princípios de design, nas heurísticas, nos cenários, nos protótipos de baixa fidelidade. Isso vai permitir com que a gente tenha um modelo conceitual estável que representa a estrutura da nossa interação. Uma vez que isso está validado pelos nossos usuários, que nós vamos aprender a fazer na próxima aula, a gente consegue galgar mais um degrau e a gente vai ter um esqueleto. Esse esqueleto vão ser padrões de design em wireframes, vão ser protótipos de alta fidelidade, que vão exibir de uma forma mais detalhada e mais próxima do final aquilo que nós vamos construir. Veja, até esse momento eu ainda não desenvolvi muito software, eu estou trabalhando a interação.
Só depois que esse esqueleto estiver totalmente aprovado pelos testes com usuários, aí sim eu progrido na direção de fazer um design detalhado, as animações que vão completar o meu projeto, ok? Essa foi a nossa quinta aula do Design da Solução. Espero que você se divirta fazendo os exercícios que a gente deixou para você no material de apoio e que você se prepare para a nossa próxima aula, onde nós vamos trabalhar os testes e a avaliação da interação humano-computador. Até lá!